Olá, sou o professor Rodrigo Fagundes, da Escola Permanente de Formação Darcy Ribeiro, aqui da Secretaria Municipal de Educação, em Canoas. Preparamos este material como apoio pedagógico aos professores e professoras dos anos finais, mediante as demandas que foram trazidas por eles e elas, pelas equipes e até mesmo por nós, quando estivemos em março nas escolas. Faço parte, então, da Escola de Formação Darcy Ribeiro. A Escola Permanente de Formação Docente, ela atenderá, a partir de agora de maio, já começaram as formações mensais dos professores dos anos finais e também dos projetos, né? PLL, PPA, TICs, esses projetos também terão a formação pedagógica lá no nosso endereço, que aparecerá aqui no final da apresentação. Antes da gente começar a falar das demandas que foram trazidas, é necessário lembrar um pouco, até mesmo porque também nós temos professores novos na rede, do que foi combinado a partir de 2020, com o início da pandemia e da quarentena. Em 2020, então, começamos com as atividades remotas, já no mês de março, né, entramos na quarentena, esperávamos que em junho pudéssemos voltar, depois julho, assim foi indo, né, o Brasil inteiro nessa incerteza, né. Como já sabemos, nós não retornamos naquele ano letivo, né? Mas no final do ano, diante da pouca entrega, da, do não retorno à presencialidade, a Secretaria de Educação, juntamente com professores que quiseram participar e formar grupos, prepararam os marcos de aprendizagem, né? Que são os mapas de foco, né? O que esses grupos fizeram? Eles estabeleceram quais as habilidades mínimas a serem desenvolvidas em cada série, desde o primeiro ano até o nono ano, e também na modalidade EJA também foram estabelecidas, né, esses marcos de aprendizagem. Em cada componente curricular, foram estabelecidas ali uma quantidade mínima de habilidades num intervalo para 2020 a 2022. Porque o que se pensava na época? Que os professores iriam ter, então, professores e estudantes, né, o período remoto em 2020. Em 2021, retornaríamos já em fevereiro com as atividades presenciais e começaríamos então, a trabalhar com os marcos de aprendizagem, né, com aquelas habilidades mínimas, só que antes dos marcos, nós precisaríamos fazer uma avaliação diagnóstica que iria ali identificar quais habilidades mínimas, né, dos marcos do ano anterior, né, por exemplo, se é um sexto ano, quais as habilidades dos marcos do quinto ano aqueles estudantes não conseguiram desenvolver. Então, seria feita uma avaliação diagnóstica no início do ano letivo de 2021 e apontando quais habilidades não foram desenvolvidas, seria feito então em uma readequação, ou seja, seriam trabalhadas essas habilidades e após isto é que os estudantes começariam a trabalhar com os marcos daquela série, né, no caso do sexto ano. Não conseguindo desenvolver todas as habilidades por conta dessa readequação, as habilidades não trabalhadas seriam trabalhadas no ano seguinte, por isso até 2022, né? Porque já se esperava que as consequências diretas atingiriam aí no mínimo 2 anos. Como já sabemos, nós não voltamos no início do ano de 2021. Nós voltamos apenas na metade, ainda de forma parcial, né? Alguns estudantes em casa, outros estudantes na escola, né? A gente foi voltar realmente no último mês de aula, aonde, né, os estudantes ali só encerraram as atividades letivas, né? E o sistema de avaliação, fizeram as últimas avaliações, porque o desenvolvimento de habilidades, competências e objetos de conhecimento, diversos estudantes ficaram de fora, né, por N razões. Então, a gente tem que pensar nesses marcos de aprendizagem não até 2022, mas sim até 2023. A gente, este ano, trabalha com os marcos de aprendizagem, com as habilidades mínimas da série. Vou pegar aqui como exemplo o sexto ano,
Então, eu vou trabalhar com os marcos de aprendizagem do 6º ano. Se necessário, eu vou retomar algumas habilidades do 5º, né? Se forem necessárias para conseguirmos desenvolver as habilidades do 6º. E o que nós não dermos conta neste ano, a gente vai ter que desenvolver no ano que vem. Tá? Então, a gente tem que pensar com calma nesse intervalo até 2023. Diante disso, pessoal, a gente precisa ter os pés no chão e pensar que essa é a nossa realidade. Lá em 2020, como eu acabei de dizer, a gente tinha certeza de que a quarentena deixaria por muito tempo, né? Lá naquela época, eu lembro que muitos falavam que era por muitos e muitos anos ficariam as consequências deste período remoto. Se era uma certeza para nós, a gente não pode esquecer, a gente não pode diminuir esta realidade, esta consequência, né? E os estudantes, então, agora chegaram para vocês em março, eles apresentaram, então, para vocês a realidade deles, vocês identificaram, diagnosticaram as defasagens, algumas até que vocês nem esperavam, né, que fossem tão grandes assim, mas essa é a realidade. Então, o nosso foco agora deve ser nas habilidades mínimas que esses estudantes devem desenvolver para darem continuidade aos seus estudos nos próximos anos. As habilidades mínimas, nós não vamos conseguir desenvolver no 6º ano tudo aquilo que a gente desenvolvia no 6º ano, no 7º, tudo que a gente desenvolvia no 7º, no 8º, no 9º, antes da pandemia. Nós precisamos ter os pés no chão e saber. Vamos lembrar, lá em 2020 a gente tinha certeza de que a pandemia deixaria consequências. E é o que nós estamos identificando, né? Então, a gente precisa lembrar que nós voltamos ao presencial e não ao normal. Isso a gente não voltou e desde 2020 a gente sabia que não iria voltar. Todos nós, então, devemos ter isso em mente, que nós voltamos à presencialidade e não à normalidade, né? E por isso, pessoal, a gente não pode se frustrar, a gente não pode ficar desanimado diante do que nós estamos percebendo, diante da nossa realidade, porque a gente sabia lá em 2020 que o retorno seria difícil, que o retorno traria aí novos desafios. A gente não pode se sentir frustrado porque nós demos o nosso melhor em 2020, 2021 e estamos dando agora em 2022. A gente não pode se sentir frustrado porque nós fizemos a nossa parte mediante as nossas condições. A gente não pode se sentir frustrado pelo primeiro trimestre não ser igual ao primeiro trimestre antes da pandemia. Isso a gente tinha certeza que não seria. Então, pessoal, busquem o desenvolvimento das habilidades mínimas desses estudantes. Não busquem que esses estudantes sejam do nível dos estudantes antes da pandemia, sejam do nível de um estudante daquela série antes da pandemia. Não, pessoal, a gente precisa acolher esses estudantes, identificar as defasagens e traçar metas mediante da nossa realidade. Voltamos ao presencial, não voltamos ao normal. Para nós, quando a gente fica sabendo que tem algum professor que está mais triste, mais angustiado aí mediante o que ele está observando, eu dei uma prova e eles foram muito mal. Pessoal, a gente tem um sentimento enorme. Nós, de toda a Secretaria de Educação, a gente sempre fala, os professores foram heróis nesse período de 2020, 2021. A gente tem um sentimento de gratidão, de valorização, de respeito por cada um e cada uma de vocês. Então, para nós, esse sentimento de angústia, de frustração, não tem nem um pouco a ver com o que a gente esperava para este momento. Porque a gente sabe, desde 2020, que não seria fácil e que a gente não veria o normal. Então, se acalmem, pessoal, se acalmem, confiem no trabalho de vocês, das equipes diretivas de vocês, dos colegas de vocês, e confiem na Secretaria de Educação. Nós estamos identificando, estamos traçando aí formas de apoiar
lá na SME, as supervisoras, supervisores, orientadores, nós estamos na escola de formação vendo formas de traçar, de ouvir e traçar juntos. Aí, vamos traçar juntos, então, caminhos para contribuir para sanar essas dificuldades, essas defasagens, né? Então, fiquem tranquilos, confiem em vocês e vocês não podem se sentir frustrados. Vocês têm que ter orgulho do excelente e da excelente profissional que vocês são. Como disse Mário Sérgio Cortella, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer ainda melhor. E é isso, pessoal. Nós estamos fazendo o nosso melhor nas nossas condições, assim como os estudantes estão agora, em 2022, dando o seu melhor nas condições que eles têm. Eles não podem dar o melhor deles nas condições antes da pandemia. Eles não passaram por toda uma série de processos presenciais que aqueles estudantes passaram, como a gente vai ver daqui a pouco. Essa é a nossa realidade, né? E a gente tem que partir dela, pessoal. Então, o que tem que ficar sempre registrado para cada uma é: eu preciso, eu devo, eu tenho que respeitar o tempo de aprendizagem dos estudantes. Eu não posso atropelar processos, eu não posso atropelar etapas. Não é justo com os estudantes, porque pois os estudantes também não desejaram essa pandemia, pois os estudantes também sofreram com a pandemia. Os estudantes também tiveram perdas na pandemia. Perdas até mesmo da sua própria juventude, da sua adolescência, né? Do seu tempo ali de convivência com colegas, pois ficaram trancados dentro de casa, né? E alguns estudantes tiveram medo até de retornar em 2021, porque o pai tem uma comorbidade, ele tinha medo de pegar a Covid e passar para a família, né? Então, os estudantes também sofreram, pessoal. Então, vamos acolher esses estudantes, identificar as defasagens, traçar quais são as habilidades mínimas, né? O mapa de foco, e junto com o SRM, né, o serviço de recursos aí das escolas de vocês, orientação, supervisão, TEBs, estagiários, a gente vai aí, então, traçar formas de conseguir fazer um trabalho que atinja a esses estudantes. Uma das principais demandas que chegaram até nós, né, e até mesmo nas escolas os professores conversavam conosco, era de que os estudantes do sexto ano não estavam alfabetizados. Isso vinha direto, né? Os estudantes não estavam alfabetizados. Para nós era até um pouco de choque, porque, dar um exemplo particular, eu estava dando aula para sextos anos e eu não conseguia identificar nenhum estudante não alfabetizado. Na escola que eu estava substituindo, por exemplo, tinham professores que falaram: não, eu acredito que tenham sim, no sexto ano, estudantes que não estão alfabetizados. Só que alguns professores davam um resumo para o sexto ano, e eles faziam. Ou seja, como um estudante que não está alfabetizado vai conseguir fazer um resumo, né? Então, conversando com alguns professores, eles acabavam citando: eu acredito que que ele não esteja alfabetizado porque ele tem dificuldade de interpretação de texto simples. Eu acredito que não esteja alfabetizado porque ele tem erros de português, né, erros de escrita, né, gravíssimos, assim, palavras muito simples ele escreve errado, tá? Então, é também compreensível que esta fala venha, porque os professores de sexto a nono ano não são alfabetizadores, né? Não trabalham com isso, portanto, podem não saber aí quais são os níveis de alfabetização, né? Eles já estão aí durante muitos anos recebendo estudantes já alfabetizados, né? Então, ter dificuldade de ortografia, de escrita, ter uma interpretação ruim, não é não estar alfabetizado, né? E a gente vai ver agora também o porquê que esses estudantes estão apresentando essas dificuldades. Para começar, só dando aí um retorno sobre a questão da alfabetização, muitos falam que esses estudantes do sexto ano, eles não estão alfabetizados porque teve a pandemia durante 2 anos. Vamos pegar aqui, então, um estudante do sexto ano. O estudante do sexto ano, ele fez ali, ó, como está mostrando,
os 3 anos do bloco de alfabetização no presencial, normal, antes da pandemia. Os 3 anos, primeiro ano alfabetização, segundo ano alfabetização e terceiro ano alfabetização, os 3 anos do bloco de alfabetização foram realizados antes da pandemia, no período, então, de aula 100% presencial, tudo normal, tá? Então, esses estudantes, eles tiveram aí a sua alfabetização no período normal. Vamos pegar um exemplo aqui. O estudante lá em 2017 fez o primeiro ano e ele não conseguiu se alfabetizar. Ele foi para o segundo ano, né? Lá no segundo ano, ele não conseguiu se alfabetizar. Ele foi para o terceiro ano. No terceiro ano, que tem reprovação, né? Se ele não conseguiu se alfabetizar, certamente foi reprovado. Então, ele não estaria hoje no sexto, estaria no quinto ano, tá? Por conta aí da pandemia. Ele não estaria no sexto. Mas digamos que um estudante que estava começando lá no final do ano a se alfabetizar, ele tenha ido, então, para o quarto ano com uma alfabetização bem deficitária. Esse estudante não teve aí um acompanhamento por conta da quarentena. A gente sabe que no quarto, no quinto ano, ele poderia concluir essa alfabetização, mas tem registros porque no primeiro, no segundo, no terceiro ano, são anos por pareceres descritivos trimestrais. Então, ele tem lá vários registros dos professores pedindo para as famílias, né, investigarem, por exemplo, no terceiro ano, um estudante que não conseguiu no primeiro e no segundo ano se alfabetizarem, certamente no terceiro ano já tem ali uma suspeita de, opa, pode ser que tenha mais alguma coisa, pode ser que tenha um transtorno de aprendizagem que esteja aí dificultando essa alfabetização. Então, lá no terceiro ano, tem registros nos pareceres descritivos que podem aí auxiliar aos professores, né, e equipe pedagógica do sexto ano. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte: é, é, é esperado que esses estudantes do sexto ano, principalmente os do sexto, né, tenham tanta dificuldade em leitura e escrita. Pois, quando ele passa do terceiro para o quarto ano, no quarto e no quinto, que são os 2 anos do pós-alfa, são os anos em que eles vão explorar ao máximo a sua leitura, interpretação, trabalham com textos maiores, raciocínio lógico, matemático, são os anos em que eles vão ter aí um aprimoramento da sua escrita, né, da sua ortografia, porque tem atividades específicas para isso que os professores e professoras do quarto e quinto ano trabalham. Então, esses 2 anos ele teve no período, né, de excepcionalidade, né, naquela forma remota, né, então isso não ocorreu. Por isso que esses estudantes estão com uma leitura e uma escrita tão deficitária, porque ele não teve aulas presenciais, né, e se teve foi no final do ano passado, né, e acabou não dando conta de tanta demanda, né, de 1 ano e meio, vamos dizer assim, onde ele teve aulas remotas com pouco retorno, né? Então, pouco retorno por parte dos estudantes, das famílias. Então, é importante que a gente, lá no sexto ano, acabe diferenciando o que é dificuldade de aprendizagem e o que é transtorno de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem é quando o estudante, as causas que levam ele a não aprender são causas que são possíveis de serem solucionadas. Por exemplo, o estudante ele não aprendeu porque ele faltou demais. O estudante ele não aprendeu porque ele não para quieto na atividade, ele é indisciplinado, então ele não presta atenção na aula. O estudante não aprendeu porque ele tivemos trabalhos e ele não fez esses trabalhos que desenvolveriam esses conhecimentos, essas habilidades. O estudante não aprendeu porque ele não faz o tema, não aprendeu porque a família não participa, não acompanha, não cobra, né? Então, são todas aí uma série de fatores que são solucionáveis, né? Se ele ser disciplinado, ele vai prestar atenção, vai aprender. Se ele fizer os temas, os trabalhos, ele vai desenvolver ali, vai exercitar e vai aprender. Né? Então, se ele for à aula, ele vai ouvir as explicações, vai fazer as atividades e vai aprender. Então, dificuldade de aprendizagem é aquilo que tem solução. Transtorno de aprendizagem, daí já é algo que é um desafio maior, né? Um desafio maior.
pelo fato de que daí a gente vai ter um grande obstáculo que vai interferir no processo de aprendizagem, né? Por exemplo, o estudante tem muita dificuldade em matemática, daí quando é feita uma investigação, descobre, por exemplo, que ele tem descalculia. O estudante não conseguiu se alfabetizar até o 3º ano do ensino fundamental. Quando foi feita uma investigação, viu que ele tem dislexia. O estudante escreve muito, 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 muito mal. Quando foi feita uma investigação, viu que ele tem lá disgrafia, tá? Então, daí já é um transtorno de aprendizagem, é algo que vai precisar de um plano de metas, quem sabe, de um acompanhamento da sala de recursos, um acompanhamento externo, quem sabe até mesmo TEB ou estagiário em sala de aula. Daí, por isso é importante ela fazer essa separação. Quem tem dificuldade de aprendizagem, né, lê mal, escreve mal, né, e quem tem transtorno de aprendizagem. Tem aí algo que impossibilita, dificulta, né, é um desafio ainda maior para que esse estudante consiga desenvolver aqueles conhecimentos, né, ou se alfabetizar, por exemplo. Então, ele vai se alfabetizar, mas ele vai demorar muitos anos para isso e jamais conseguiria se alfabetizar no contexto remoto, né? Então, no contexto presencial, ele vai demorar muito e tem que ser ali, né? Ele tem que estar com um laudo para poder ser feito um trabalho direcionado a ele, né? Então, é importante que a gente faça isso, né, pessoal? Lá no, pedir ajuda para os TEBs, para a sala de recursos, para orientação, supervisão, para fazer essa identificação, né? Que era feita lá no 4º, no 5º ano, e agora, por conta do período remoto, está sendo feita no 6º ano, né? Quando nós, professores do 6º ano, os estudantes chegavam, já chegavam laudados, né? Já chegavam lá com tudo, porque os professores do 3º, do 4º, do 5º ano faziam esse trabalho importantíssimo, né? E que esses professores e essas professoras sabem fazer como ninguém, né? Então, pessoal, é importante a gente perceber que esse estudante que está vindo para nós, ele é um estudante nível 4º, nível 5º ano, né? Então, é essa a nossa realidade. E na hora de planejar as aulas, as estratégias, as avaliações, a gente precisa ter isso em mente. É um estudante nível 4º, 5º ano. É isso que nós temos hoje. É a nossa realidade, pessoal, é a nossa realidade. Seja um nível 4º, 5º ano de maturidade, de hábitos de estudo, de responsabilidade, de questões acadêmicas, questões motoras, né? Então, é essa a nossa realidade. Identificando, então, esses estudantes que estão com dificuldade, os professores, coletivamente, precisam ali ver quais são as dificuldades. A turma, o 6º A tem tais dificuldades, né? E vão traçar aí caminhos para desenvolver aí, para sanar essas dificuldades, né? A curto, médio ou longo prazo, dependendo da dificuldade. Calma, respeito ao tempo de aprendizagem do estudante. Lembre-se disso, não dá para atropelar processos. Eu identifiquei, eu quero que no primeiro trimestre tudo acabe. Não, não pode ser que somente no ano que vem, dependendo aí da dificuldade, né, seja então desenvolvida, sanada aí essa defasagem, pessoal. Então a gente precisa ter os pés no chão e saber que é essa a nossa realidade, né? Trace um mapa de foco, né, os marcos de aprendizagem, com as habilidades mínimas. Os marcos de aprendizagem que foram criados coletivamente por professores e pela Secretaria de Educação, foi lá no contexto 2020, sem se ver, sem saber o que estava vindo, se o estudante estava aprendendo ou não estava aprendendo. Então, agora, mediante o que vocês estão percebendo, vocês podem estabelecer quais os marcos. Digamos, eu sou um professor de ciências, então eu vou estabelecer quais habilidades mínimas do 6º, habilidades mínimas do 7º, habilidades mínimas do 8º, habilidades mínimas do 9º, mediante a minha comunidade escolar. O que eles estão apresentando, o que é necessário para eles, e a partir disso, do que é mais importante para o estudante, eu vou estabelecer isso para desenvolver. Eu não vou me preocupar em desenvolver todo o RCC com os estudantes, porque eles não vão conseguir, né? Eles não vão dar conta disso. Então, eu preciso estabelecer habilidades mínimas, numa quantidade que eu vá conseguir trabalhar essas habilidades, mas não de uma forma habilidade ensinável. Eu trabalhei a habilidade, já vou para outra. Não.
as habilidades precisam ser desenvolvidas. Então, eu tenho que aplicar, promover atividades que vão trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 vezes essas habilidades de formas diferentes. Eu dei 5 vezes essa habilidade, as 5 vezes da mesma forma. Daí não tem como atingir os estudantes. Então, a gente precisa diversificar para atingir os diferentes tipos de estudantes. Tá? E sempre retorna as habilidades, dá 2 passos para frente, 1 para trás, 2 passos para frente, 1 para trás. Tá? A leitura e a escrita são competências de todos os componentes curriculares, né? Parafraseando aí, colocando no contexto atual, um livro, né, que fala que seriam competências de todas as áreas, né? Eu ouvi de professores assim, a gente precisa identificar aí, então, quem está com dificuldade de leitura e escrita, para o professor de português resolver. Pessoal, o professor ou a professora de português não vão resolver problemas de leitura e escrita de 2 anos, de remoto em 3, ou seja, até 4, 5, 6 períodos. Assim como o professor de matemática tem a demanda do 6º ano, tem a demanda do 7º ano, a demanda do 8º, a demanda do 9º, o professor de língua portuguesa, ele não trabalha só leitura e escrita, ele tem as habilidades, os objetos de conhecimento daquela série específica que ele precisa desenvolver, precisa trabalhar. Então, ele também tem a demanda dele. Leitura e escrita são competências de todos os professores. E ainda mais neste contexto, tem que ser a meta de todos. Leitura e escrita tem de ser a meta, a competência primária de todos os componentes curriculares, sem exceção. Eu não estou dizendo que todos os componentes têm que trabalhar com texto todo dia. Não tem, os estudantes vão fugir, né? Então, é desenvolver, aplicar ali atividades que vão fazer os estudantes serem instigados para a leitura, para a escrita, que vão aprimorar, que vão desafiar a sua leitura e a sua escrita de diferentes maneiras. Hoje é com uma música, amanhã é com um texto, amanhã é com uma atividade em grupo, amanhã é uma pesquisa, amanhã é um filme. Então, diferentes maneiras focando na leitura e escrita. No final do ano, não é importante, por exemplo, se eu sou um professor de história, que o meu estudante ele saiba qual é a diferença entre paleolítico, neolítico e idade dos metais. Eu já dei aula de história, eu sei que isso é muito importante para que ele desenvolva os próximos conhecimentos. Todos os objetos de conhecimentos de todos os componentes curriculares são extremamente importantes, eles devem estar presentes na sala de aula. Mas ele não é o ponto final, ele não é o fim de tudo, ele é o meio. A gente precisa então trabalhar a leitura e a escrita. Lá no final do ano eu quero saber se esse estudante ele teve um desenvolvimento, uma melhora, né, um crescimento, um progresso em leitura e escrita. Que é isso que vai possibilitá-lo ir para o ano seguinte, pois se um estudante não tem uma leitura e uma escrita que sejam minimamente desenvolvida, ele não vai aprender nenhum conhecimento. Sejam os objetos de conhecimento do 6º, sejam os objetos de conhecimento do ano seguinte, né? Pior ainda, né? Desenvolver do ano seguinte, porque ele não vai ter desenvolvido do 6º. Então, eu não posso focar nos objetos de conhecimento, né? Nos conteúdos, pois se esse estudante não tem hábito de estudos desenvolvidos, né, resgatados aí, né, e se ele não tem uma leitura e uma escrita mínima, esses objetos não serão desenvolvidos. Então, eu vou acabar fingindo que dou aula e eles fingindo que aprendem, e a gente vai assim até dezembro, né? Então, a gente precisa ter os pés no chão, saber que esse estudante ele é de um nível 4º, 5º ano e que precisa, então, aprimorar, adaptar as minhas aulas com objetos de conhecimento, com habilidades do 6º ano, mas adaptar a um estudante de nível 4º e 5º ano. Lá antes da pandemia, quando a gente tinha um estudante que, por algum transtorno ou dificuldade, estava, naquela época era por questões de transtorno, né? Estava cognitivamente, né, com nível lá de 4º, 5º ano, mas já estava nos anos finais, a gente dava o mesmo conteúdo, mas de forma adaptada.
uma prova com questões mais diretas, uma prova não tão com um pensamento abstrato, um pensamento mais concreto, uma prova com, se a prova era de questão de marcar, trazia 5 ou 4 alternativas, a gente botava 3, né? A gente botava alguma imagem para auxiliar na interpretação do que estava ali, a gente fazia as nossas adaptações. Então, é isso que a gente precisa fazer agora. A gente precisa adaptar os nossos objetos de conhecimento, as nossas habilidades daquela série, daquele ano, né, para esses estudantes que estão vindo nível 4º, 5º ano, de maturidade, de hábitos de estudos, de leitura escrita, de raciocínio lógico matemático, de abstração espacial, de abstração temporal, de conhecimento do meio natural. Esses estudantes, questão motora, questão artística, esses estudantes aí precisam, né, serem olhados, precisam ser olhados por essa perspectiva, né, do 4º, 5º ano, né? Até mesmo por questões, se pegar projeto de vida e ensino religioso, pelas questões de socialização, né? Eles passaram 2 anos fechados dentro de casa e agora voltaram adolescentes, pré-adolescentes, com notando diferenças no seu corpo, diferenças no corpo dos outros, né? E eles, a última vez que eles tinham visto os colegas, eles eram crianças, né? Então, tudo isso, pessoal, essas relações também precisam ser trabalhadas. Então, não só as cognitivas, mas as artísticas, as motoras, as socioemocionais. Então, tem aí todo um desafio para nós, professores. Mas eu espero, pessoal, que todos vocês tenham compreendido que os estudantes só terão melhor se a escola ter como meta a leitura e a escrita. Não só para o período de língua portuguesa. Tem de ser 20 horas semanais de leitura escrita. Se os estudantes tiverem 20 horas semanais de aulas voltadas para o desenvolvimento de leitura escrita, no final do ano eles vão ter dado um grande salto na leitura escrita e interpretação de texto. Agora, se eu pensar que não é culpa minha, não é a fazer meu, objetivo, função minha, que isso é da língua portuguesa, e eu achar que o professor de língua portuguesa, com 3 períodos, ele vai conseguir dar conta sozinho de trabalhar leitura escrita e mais os objetivos de conhecimento e habilidades daquela série, né, daquele ano, a gente vai ter o quê? Vai ser uma escola que vai chegar no final do ano, os estudantes, principalmente os do 6º ano, não terão progredido, não terão desenvolvido pouquíssimas habilidades, pouquíssimos objetos de conhecimento e não terão progresso, né, na leitura escrita. Vale lembrar que antes da pandemia, o ensino fundamental já vinha com índices altíssimos de retorno, né, de fixação na escola. As taxas de abandono, né, de evasão escolar, esse é o termo certo, de evasão escolar, elas eram altas, continuam altas no ensino médio, mas durante muitos anos a evasão escolar foi diminuindo no ensino fundamental, principalmente por conta do trabalho dos professores e professoras, que foi sendo mais voltado para aquela faixa etária, foi sendo voltado para diversificação de instrumentos avaliativos, de estratégias para atingir mais. Então, esse estudante que foi mais atingido, ele passou a pertencer à escola, né? O que que acontece? Se nós agora formos focar no conteúdo pelo conteúdo, a gente vai ter aí estudantes que vão se frustrar e vão abandonar a escola. Então, voltando aqui, pessoal, vamos partir da nossa realidade. Estudantes que estão no 6º ano, com nível, né, do 4º, 5º ano. E daí a nossa aula precisa de intencionalidade pedagógica. Se você anotou lá respeito ao tempo de aprendizagem dos estudantes, precisa anotar embaixo intencionalidade pedagógica. Eu não vou dar uma aula sobre célula só para falar que célula existe. Não, eu vou dar uma aula com uma intencionalidade pedagógica. Primeiro, intencionalidade, leitura e escrita. Segundo, daí eu vou pensar, por meio das habilidades do RCC, qual é a minha intencionalidade pedagógica. Se eu tenho uma intencionalidade, eu vou conseguir pensar uma forma de atingir
esse estudante de desenvolver a habilidade e o objeto de conhecimento. Eu vou pensar fora da caixa, porque eu vou pensar pela habilidade, vou pensar pela minha intenção. Eu preciso que ele entenda, compreenda tal coisa, que ele relacione com tal coisa. Então, eu vou conseguir começar a pensar numa aula diferenciada para esse estudante. E daí, com isso, ele vai desenvolver autonomia intelectual, que é que a gente precisa urgentemente, né? Por meio aí da leitura e da escrita, por exemplo. E, se tratando de avaliação, escolha instrumentos avaliativos diversificados, pessoal. Não adianta eu ter dado 3 instrumentos. Digamos, sou professor de matemática, eu dei 3 instrumentos avaliativos. Não adianta eu ter dado uma prova valendo 50, um teste valendo 30 e, por exemplo, também um trabalho valendo 20. O trabalho valendo 20 foi, eu passei 10 equações para eles fazerem e entregar. Eles tinham de fazer individualmente e podiam olhar o caderno. Daí, então, seria, na verdade, uma prova com consulta. Daí eu fiz um teste antes da prova que vale 50. O teste foi uma prova valendo 30. Daí eu fiz depois, corrigi o teste, fiz uma prova valendo 50. O que aconteceu? Se a gente parar para pensar bem, realmente, foram 3 provas. Então, a única forma que eu avaliei foi prova. Mas eu acho importante o teste, porque daí o teste vai prepará-los, eles vão ver onde estão errando. Então, faça um simulado não valendo nota, né? Faz ali, organiza como se fosse dia de prova, tem que fazer assim, tem que usar caneta, porque os estudantes também, pessoal, assim como nós precisamos relembrar como se aplica a prova, preciso separar os estudantes, preciso pedir que eles guardem o celular, que eles passem a caneta, que eles se organizem, isso, aquilo, aquele outro, eles também precisam reaprender a fazer prova, né, pessoal? Tá? Tanto até mesmo na questão de como responde, como se soluciona aquela questão. Então, pessoal, utilizem de formas diversas, pessoal, diversas. Quanto mais diversificado, eu fiz uma atividade que era mais oral, eu fiz uma outra que era escrita, eu fiz uma outra que era mais usava mais a criatividade, o lúdico. Então, quanto mais diversificado, mais eu vou conseguir atingir esse estudante, tá? Eu posso, por exemplo, fazer lá um trabalho escrito, né, uma prova, por exemplo, sobre o conteúdo Idade Média, por exemplo. E eu posso pedir para eles, como um trabalho, antes disso, um desenho da Idade Média. Eles desenhando como era, como se fosse uma foto da Idade Média, eu vou saber se eles estão compreendendo o que aconteceu há tantos anos atrás, né? Então, eu posso pedir, por exemplo, para eles fazerem um painel, cada um vai desenhar ou vai escrever vai trazer imagens, né, de um aspecto da Idade Média. Esse grupo vai ser da sociedade, esse grupo vai ser questão política, esse grupo vai ser como era a mulher, esse grupo vai ser a economia, e daí com isso eu vou montando um cartaz, tá? Eu posso pedir para eles fazerem uma dramatização de como era a Idade Média, tá? Eu posso trazer um filme, né, a Idade Média ali, então seria um filme ali com princesa, com um rei, e eles vão apresentar o contexto dos servos, assim eles vão ali demonstrando, né, a partir de um exercício a partir do filme, né, e pode ser um exercício escrito ou pode ser um exercício oral. A gente vai fazer ali uma roda de conversa sobre o filme que a gente viu, e daí terão perguntas que a gente vai responder coletivamente, eles vão registrando no caderno as respostas depois, né? Então, diversas maneiras a gente pode trabalhar, pessoal. Quanto mais diversificado, melhor, pessoal. Quanto mais diversificado, melhor, tá? Lembre-se que tem, principalmente agora, esse recado para professores de 6º ano, pessoal. Pode ser, dependendo da escola, que o teu estudante nunca tenha feito uma prova na vida. Digamos, 1º, 2º e 3º ano, que foram presenciais antes da pandemia, ele pode não ter tido prova. Por exemplo, essa semana eu vi que uma professora do 2º ano fundamental, ela deu um ditado, ela recolheu o ditado e não vai devolver esse ditado para o 2º ano, porque ela tem um caderno lá, eu achei ótimo esse método dela de acompanhamento, onde ela tem lá, cada parte do caderno é um estudante, e ela colou lá um ditado do mês passado,
agora um ditado deste mês, e assim ela vai conseguindo acompanhar aí o progresso da alfabetização destes estudantes, né? Então, eles fizeram uma prova, uma avaliação, no caso, mas eles não sabem disso, né? Então, esses estudantes, os professores e professoras das iniciais podem ter lá feito várias avaliações, e eles fizeram, né? Mas nunca disseram que era uma prova, né? Então, os estudantes não sabem como é fazer uma prova. No quarto, no quinto ano, contexto da pandemia, né? E eu lembro de professoras que me disseram que não iria fazer prova, queria trabalhar com os estudantes e ir acompanhando, né? Então, pode ser que o teu estudante agora, no primeiro trimestre do sexto ano, seja a primeira vez na vida que ele faz uma prova. Ah, mas eu dei aula, eu dei uma melhor, eu fiz tal atividade, isso aqui tinha lá no texto, isso aqui tinha numa revisão, mas é a primeira vez que esses estudantes fazem uma prova. Então, pode ser que esse estudante tenha estudado, tenha lá pedido a ajuda da família, sentaram, viram isso, viram aquilo. Chegou na hora, ele não sabia como resolver a questão, como responder a questão, como eliminar aquelas alternativas, como começar, tá? Então, às vezes não é nem por questão de não saber o conteúdo, né? Mas simplesmente por não saber como responder uma prova, tá? Então, a gente precisa ter... não adianta a gente só diagnosticar, a gente só falar, eles estão assim, eles estão assim, eles estão assim. A gente precisa, então, traçar as próximas ações para isso, né? Isso ser solucionado, ser resolvido. O setor de recursos, a supervisão e orientação, eles poderiam, então, contar com a ajuda da Unidade de Política e Planejamento Educacional da SME, né, que é o que dará suporte a esse setor. Na escola de formação, as equipes diretivas também têm formação onde estão trazendo essas demandas, e lá a Ana Paula então vai acabar auxiliando. Nós também da escola de formação vamos aí por meio dessas formações mensais presenciais, auxiliar os professores, e a gente vai juntos, né? Porque às vezes uma questão minha pode, um professor da outra escola pode ter ali um caminho, uma solução, e a gente vai traçando, né? E principalmente a gente vai se ouvir, né, pessoal? Então compareçam aí as formações, tragam aí o tanto que vocês estão vendo de dificuldade, quanto que vocês estão vendo ali que teve avanço e como obteve esse avanço, né? Para a gente se ajudar enquanto rede, né? Nós somos uma rede, tá? Não posso encerrar, pessoal, sem novamente agradecer. Nós, da Secretaria de Educação, nós não temos palavras para agradecer o trabalho de cada um, de cada uma de vocês, principalmente no 2020, 2021. Vocês foram heróis, pessoal. Vocês fizeram um trabalho incansável, um trabalho maravilhoso. Por isso, nós esperamos que não tenha nenhum professor e nenhuma professora frustrado, pessoal, com a realidade que está aí, porque nós somos professores qualificados, nós somos professores de excelência e nós trabalhamos em grupo e unidos a gente vai conseguir traçar aí metas para vencer esses desafios, ok? Muito obrigado, deixo aqui também para vocês o endereço, o contato, para quem quiser aí conversar conosco. Agora vai ter aí um QR Code para vocês tirarem ali a foto para preencher para ganhar o certificado por terem assistido a esta formação. A gente também tem ali o link que vocês podem se acharem mais fácil por ele. Só vou pedir que vocês preencham tudo com letra maiúscula, né? O seu nome completo com letra maiúscula, porque é dessa forma que a gente vai fazer o certificado, tá? Então, leia direitinho se o nome está escrito corretamente, com todas as letras maiúsculas. O CPF não pode ter ponto e nem traço, apenas os números. Muito obrigado e conte conosco.